Na quietude da manhã, Henrik Thorne ajustava as rédeas com mãos calejadas. O olhar fixo na linha do horizonte onde o céu cinzento começava a se abrir lentamente, como se pressentisse que aquele dia traria algo que mudaria sua vida para sempre. A aldeia ainda dormia, envolta em uma névoa fina que se misturava ao cheiro de terra molhada e cavalo, enquanto ele deslanchava sua carruagem antiga, feita de madeira gasta, mas resistente. Uma herança do pai, que costumava dizer que não há peso maior do que carregar a vergonha de uma acusação injusta. Henrik, de semblante sério e cicatriz na face, carregava no coração uma mistura de esperança e ressentimento, lembrando-se das palavras do velho. Não deixe que o mundo te quebre, filho. Um dia, a verdade vem à tona, mesmo que leve anos. Ainda na penumbra, seu olho treinado observava o movimento silencioso das carruagens e dos cavalos que cruzavam a via principal, enquanto sua mente se perdia em memórias de um passado que parecia distante, mas que ainda ardia no fundo. Sentado no banco da frente, ele murmurou para si mesmo, com um sorriso triste. Hoje talvez eu descubra o que tanto quis esconder, ou que me escondem há anos. Naquele exato instante, ao passar por uma curva estreita, Henrik reduziu a velocidade ao notar uma sombra se movimentando rapidamente na trilha. Algo estranho num dia comum. De repente, um barulho forte cortou o ar. O estalo de uma peça solta na carruagem. E uma força invisível fez com que a direção escapasse de suas mãos firmes. O som de ferro contra a pedra ressoou como um grito de desespero, enquanto a carruagem avançava descontrolada, numa trajetória trágica rumo ao desconhecido. Henrik gritou tentando controlar o animal, mas já era tarde demais. O clangor de rodas retorcidas e o som abafado de madeira partindo ecoaram na sua cabeça como uma sentença. Quando a poeira se dissipou, ele se deparou com uma cena de pesadelo. O corpo de um menino esmagado sob os destroços, uma silhueta de mulher desesperada chorando aos pedaços. E no chão, restos de uma carruagem destroçada e uma marca de fogo na madeira, como uma cicatriz que não cicatrizaria jamais. Então, Henrik percebeu com um nó na garganta que a tragédia tinha sido orquestrada. Uma peça de um jogo sujo que envolvia interesses mais sombrios do que ele ousaria imaginar. A partir daquele momento, ele saberia que sua busca por justiça começaria ali, numa estrada de dor, sangue e segredos escondidos sob a poeira do tempo. E, enquanto a aldeia permanecia silenciosa, ele prometeu a si mesmo que, de alguma forma, entregaria a verdade às mãos daqueles que a esconderam, custasse o que custasse. Henrik passeava silenciosamente pelas ruas estreitas da aldeia, seus passos leves quase que um sussurro na poeira úmida da manhã. Seus olhos, cansados e atentos, vasculhavam cada rosto, cada gesto, tentando captar alguma esperança escondida entre as conversas dispersas. Ao passar por um grupo de moradores, ouviu uma frase que lhe arrepiou a espinha. Se o barão não fosse tão poderoso, já teriam puxado a sua máscara de mentiroso. A voz, baixa, carregada de ressentimento, misturava-se ao som de risadas nervosas e olhares desconfiados. Henrik parou por um instante, ouvindo com atenção, enquanto uma mulher de cabelos grisalhos, encostada na parede de pedra, acrescentou-lhe, com sotaque arrastado. É assim que eles fazem, seu Henrique, manipulam tudo debaixo do nariz da gente, enquanto fingem que cuidam do reino. Meu tio dizia que a nobreza só quer mesmo é esconder seus crimes, e quem tenta denunciar acaba esquecido, ou pior. Ele sentiu o coração apertar, uma mistura de esperança e medo. Aquilo despertou nele uma faísca de coragem que tentava apagar há anos, uma esperança silenciosa de que um dia o peso da injustiça poderia ceder. Henrik não disse nada, apenas olhou para o chão, escondendo o brilho relutante nos olhos. A lembrança das palavras daquele povo humilde, que lutava para sobreviver, na sombra dos privilégios, acendeu uma chama dentro dele.
Se eles não querem que a verdade venha à tona, então talvez seja a hora de fazê-la emergir das trevas. Pensou, enquanto uma brisa fria levava embora o cheiro de carvão e poeira, e ele se preparava sem pressa para o próximo passo da sua jornada. Afinal, sabia que a esperança, por mais tênue que fosse, era o que ainda lhe restava naquele mundo de sombras e segredos enterrados sob o silêncio do sistema corrupto. Na manhã cinzenta, uma densa neblina envolvia a pequena aldeia, escondendo a paisagem e deixando tudo com uma aura de mistério e silêncio pesado. Henrik Thorne, deitado sobre o banco de madeira de sua estrebaria, ajustava as rédeas à relutante força dos seus cavalos, ouvindo o som suave das patas bambas enquanto a névoa quase tocava seus cabelos desgrenhados. Seu olhar fixo no horizonte, enevoado, onde uma carruagem de madeira escura, reluzente mesmo sob a cortina de vapor frio, aguardava silenciosa. Uma voz rouca e calma surgiu de trás, cortando o silêncio. Henrik, lembre-se, o senhor sabe das condições. O barão Durham exige pontualidade, mesmo com esse clima de bruma que só favorece os segredos mais sombrios. Henrik deu um suspiro pesado, o coração pulsando com uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que transportar a carruagem do barão não era uma tarefa simples, principalmente naquela manhã de neblina espessa, que parecia esconder intenções ocultas. Seus dedos firmes passaram pela crina do cavalo, enquanto sua mente se debate entre o medo do que poderia acontecer e a esperança de que o pagamento, prometido pelo nobre, fosse suficiente para aliviar suas dificuldades. "Vamos lá, meus amigos", murmurou quase como uma prece, e puxou as rédeas com delicadeza, fazendo os cavalos avançarem lentamente pela estrada encharcada. A carruagem, com suas rodas rangendo suavemente, parecia uma sombra ambulante, uma peça de um jogo de poder, que Henrik mal compreendia na hora, mas que pouco a pouco iria se revelar em detalhes sombrios. A névoa abraçava tudo ao redor, escondendo os segredos que o aguardavam na viagem, enquanto o cocheiro ajustava a postura, atento a qualquer movimento suspeito. O destino, agora, caminhava silencioso, sob um céu carregado de promessas e perigos escondidos na bruma. Enquanto os cavalos avançavam lentamente pela estrada enevoada, Henrik observava com atenção cada detalhe da carruagem, seus olhos treinados na roda do freio, aquela peça que podia determinar a sua vida ou a sua morte naquela manhã sombria. A névoa espessa parecia dançar ao redor, escondendo não só a paisagem, mas também as intenções ocultas de quem comandava aquela viagem. Com o coração batendo mais forte, ele notou uma marca incomum na madeira do freio. Um riscado, profundo, feito com precisão, que parecia uma assinatura, uma pista deixada por alguém que sabia o que fazia. Henrik estremeceu, um calafrio percorrendo sua espinha, enquanto suas mãos se fechavam firmemente nas rédeas. O barão, de sorriso tranquilo e voz suave, conversava com seus filhos, distraído com histórias de terras e riquezas, completamente alheio ao sinal de perigo que Henrik detectava. "Ah, meu filho, veja como o tempo não perdoa ninguém. Uma simples marca dessas na roda pode causar um desastre, se não for reparada", comentou com um olhar de soslaio, mas sem demonstrar preocupação. Real. Henrik, com o olhar fixo na marca, pensou que aquilo era mais do que uma simples imperfeição. Parecia uma armadilha, uma peça de um quebra-cabeça maior, um aviso de que alguém havia manipulado o mecanismo. Seus dedos se cerraram ao redor das rédeas, tentando conter a ansiedade enquanto o vento frio da manhã parecia sussurrar segredos que ele ainda não compreendia totalmente. A carruagem seguia lentamente, como se o destino estivesse conspirando silenciosamente contra eles. E Henrik sabia, sem que alguém precisasse dizer, que aquela marca era uma pista de uma sabotagem meticulosa, algo que mudaria tudo se não fosse descoberto a tempo.
Seus olhos vasculhavam a sombra do interior da carruagem, buscando pistas, sinais de que aquele acidente planejado poderia ser a peça final de um jogo de interesses sombrios, enquanto sua mente se preparava para agir, uma vez que a oportunidade surgisse. Aquele detalhe tão simples em aparência carregava o peso de uma tragédia anunciada, uma peça de um tabuleiro, onde a morte e a vingança estavam prestes a se cruzar de forma irrevogável. No silêncio envolto pela densa neblina da madrugada, Henrik acelerou o passo, os olhos fixos na estrada escorregadia, enquanto a carruagem pesada cortava o ar frio com rumor de rodas rangendo e couro estalando. O som distante de cascos de cavalos e o sussurro do vento pareciam conspirar contra ele, mas sua atenção se concentrou na sombra repentina que surgiu à frente. Um animal assustado que atravessava a estrada. Henrik gritou baixinho, os dedos fechando-se firmes ao redor das rédeas, tentando frear o impulso de desviar. Vamos, não!" murmurou numa tentativa desesperada, enquanto seus olhos se arregalavam ao ver o animal saltar na sua frente. Seus músculos se tensionaram. A carruagem virou uma extensão dele, girando numa manobra arriscada e quase instintiva. A tentativa de evitar a colisão foi fatal. A carroça escorregou na lama. Os cavalos relincharam assustados e, num instante, que pareceu durar uma eternidade, a carruagem deu um golpe violento na beira da estrada, tombando para o lado. O estalo do madeirame rachando e o som de rodas se despedaçando preencheram o ar, enquanto Henrik sentia a carruagem se desmanchando ao seu redor. Quando a poeira e a neblina se dissiparam, ele viu com horror a cena de destruição. O peso esmagador da carruagem caiu sobre o corpo do barão Lavores Durham e de seus 2 filhos, que foram atropelados e esmagados sob as rodas, numa mistura de sangue, ossos quebrados e tecidos rasgados. A cena era uma tragédia de horror silencioso, coberta por uma camada de névoa que parecia esconder a morte e o segredo. Henrik, com o rosto marcado pela culpa e pelo medo, ficou impotente enquanto a cena se revelava diante de seus olhos. Uma manobra desesperada que se transformara na peça final de um plano sombrio, e uma tragédia que mudaria para sempre seu destino. Uma colisão fatal, uma vingança adiada, numa manhã envolta em neblina, silêncio e segredos. Henrik desceu lentamente do carrinho, os olhos marejados de lágrimas enquanto o silêncio pesado da floresta parecia engolir o som de seus passos. A névoa densa ainda rondava, envolvendo cada galho, cada pedra, como um manto de mistério e culpa. Seus mãos tremiam ao tocar a madeira rachada da carruagem, e ao passar os dedos pelo lado externo, notou uma marca incomum, um arranhão profundo, marcado por uma ferramenta de corte. Seus dedos, que antes manejavam com maestria as rédeas e os cavalos, agora tremeram enquanto ele se inclinava, examinando melhor a pista deixada no chão de terra molhada. "Foi sabotagem!" sussurrou para si mesmo, a voz embargada de raiva e incredulidade. Lentamente começou a vasculhar a área, encontrando pequenos vestígios. Um fio de cabelo escuro preso na ferradura, uma pedra com marcas de arranhões, de unhas humanas, e uma pegada pouco comum, com um calçado de sola grossa, quase como uma pegada de alguém que tentara esconder sua presença. O coração de Henrik acelerou. Ele sentia no fundo que aquela tragédia não fora mero acidente, mas uma trama preparada por alguém que desejava eliminar a família Durham. Seus olhos varreram a névoa, percebendo o silêncio carregado de condenação. E uma sensação de vazio se instalou, ao mesmo tempo em que uma determinação silenciosa tomava forma. "Alguém quis isso", pensou, e a imagem do rosto do barão e de seus filhos mortos sob a carruagem veio à mente, como uma lembrança que o perseguiria para sempre. Ele se ajoelhou na terra úmida, tocou a marca na madeira e fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela descoberta. Ali, no meio da escuridão e do frio, Henrik compreendeu que sua busca por justiça
começara ali, com uma pista sutil, mas carregada de um significado sombrio. A partir daquele momento, nada mais poderia ser como antes. Ele sabia que o caminho seria tortuoso, mas, com cada passo na neblina, sua sede por respostas crescia e a sombra de vingança começava a se formar na sua alma. Henrik caminhou lentamente de volta à sua aldeia, os passos pesados e o coração apertado por uma mistura de culpa, tristeza e uma dúvida que se transformara em uma certeza amarga. Na palma da mão, ainda suada, segurava uma carta rasgada que tinha encontrado escondida entre os destroços da carruagem. Um pedaço de papel amarelado pelo tempo e marcado por várias rasuras. Ele se lembrou do momento em que a descobriu, sob a luz tênue de uma lamparina, enquanto a névoa se fechava ao redor, carregando um silêncio inquietante. "O que é isso?" sussurrou para si mesmo, ao abrir cuidadosamente o pedaço de papel. As palavras ilegíveis, mas claramente rasuradas por alguém desesperado, pareciam um grito abafado de alguém que queria proteger algo precioso, um segredo que poderia destruir a reputação do próprio barão se chegasse às mãos erradas. Henrik tentou decifrar com os olhos arregalados uma frase quase ilegível. "A propriedade, interesses ocultos, além da sombra do castelo." Sua respiração ficou mais pesada ao perceber que aquela mensagem não era obra de uma simples tragédia, mas uma peça de um jogo muito maior. Uma armação que envolvia interesses escusos, ligados às terras do barão e aos lucros de uma corporação obscura que manipulava tudo de trás das cortinas. Se alguém quis isso, não foi acaso, pensou, os músculos do rosto tensos. A cabana parecia menor do que nunca, as paredes guardando segredos que ameaçavam o que restava de sua alma. Henrik colocou a carta na boca, como se pudesse extrair alguma esperança da saliva, das palavras rasgadas que ali permaneciam, e fechou os olhos por um instante. Naquele silêncio carregado de condenação, ele compreendeu que aquela peça do quebra-cabeça era a chave para entender toda a conspiração. Aquele pedaço de papel rasgado tinha sido deixado ali, propositalmente, por alguém que sabia que Henrik descobriria algum dia. E aí, no fundo, uma chama silenciosa começou a se acender dentro dele. A de que a tragédia no nevoeiro era só o começo de uma vingança, que agora tinha uma razão muito mais profunda. Uma luta contra um sistema corrupto que usava a morte da família Durham para esconder seus segredos mais escuros. Com uma mão trêmula, Henrik guardou a carta na algibeira, seus olhos fitando a escuridão que parecia engolir tudo ao redor. E numa voz quase sussurrada, soltou baixinho: "Não vou deixar isso passar. Não mais." Henrik, com o coração pulsando de uma mistura de raiva e esperança, virou-se para a sombra que se adensava na viela escura, onde o ar carregava um cheiro de mofo e segredo. Seus olhos, agora atentos, procuraram na penumbra a figura que se aproximava silenciosamente. Uma presença que parecia conhecer os labirintos invisíveis daquela cidade subterrânea. Quando o homem misterioso emergiu das trevas, sua voz saiu, baixa, quase um sussurro carregado de urgência. "Você tem que ouvir, rapaz. A morte da família Durham foi só a ponta do iceberg. E o poder que controla tudo isso é muito maior do que você imagina." Henrik deu um passo à frente, os punhos cerrados, sentindo a frieza da noite refletida na própria alma. "Quem está por trás disso? Quem manda na cidade enquanto os ricos fingem ser inocentes?" perguntou, sua voz carregada de determinação. O informante afastou um pouco o capuz, revelando olhos fundos e uma expressão marcada por anos de segredos. São as mesmas mãos que manipulam os políticos, os banqueiros e até o próprio barão. Eles têm uma rede que se estende por tudo: terras, bancos, igrejas. E o que eles querem, no fundo, é apagar qualquer vestígio de verdade. Você acha que o acidente foi só azar? Eles fizeram questão de esconder tudo, Henrik. Mas eu tenho provas, documentos, nomes,
símbolos antigos de uma ordem secreta. Se quiser, posso te ajudar a desenterrar essa teia de mentiras. Cuidado, rapaz. Quanto mais perto estiver de descobrir, mais perigoso fica. Henrik sentiu o peso na garganta ao ouvir aquilo. A certeza de que sua busca por justiça se tornara uma batalha de sombras. Uma guerra que ameaçava consumir sua própria alma. Sua mão foi instintivamente até o bolso, tocando a carta rasgada que carregava. Lembrando-se das palavras do passado, da vingança que agora se tornava uma missão maior. Não posso mais esperar que alguém faça isso por mim, murmurou, a voz agora firme. Se essa história é tão profunda, preciso mergulhar mais fundo. E então, vamos começar a rasgar essa cortina de mentiras, por mais que isso custe tudo que tenho. O homem misterioso acenou com a cabeça, como se reconhecesse naquele jovem uma força que poderia quebrar os muros do poder. Enquanto a noite engolia os dois, Henrik sentiu a chama da revolta arder novamente. Uma promessa silenciosa de que, apesar do risco, sua vingança não seria em vão. E assim, numa esquina esquecida, ele deu o primeiro passo para desafiar os segredos mais obscuros do sistema que o tinha destruído. Sabendo que cada revelação poderia ser a chave para libertar sua alma e devolver a justiça àqueles que, como ele, haviam sido esmagados pelo peso da corrupção. Henrik, envolto em roupas discretas, passou a noite observando as sombras de uma sala de baile, escondido atrás de uma cortina esfarrapada, seu olhar atento captando cada detalhe da movimentação silenciosa dos nobres. O brilho fraco das velas refletia nas faces maquiadas de máscaras, enquanto vozes sussurradas trocavam segredos na penumbra, como se estivessem jogando um jogo invisível de interesses ocultos. Entre risos artificiais e olhares avaliativos, Henrik percebeu a presença constante do Barão Durham, que, com sua postura de mestre da manipulação, conversava com figuras que Henrik identificou como aliados corruptos, trocando papéis e documentos escondidos sob o manto da formalidade. Quando o barão virou-se para um grupo de convidados, Henrik aproveitou a oportunidade, deslizando sorrateiramente por trás de uma coluna, ouvindo uma frase que fez seu coração acelerar. Se tudo correr bem, logo essa pedra no caminho será removida e nossa aliança será fortalecida. Henrik retraiu a respiração, anotando mentalmente cada palavra, enquanto seu ouvido captava também uma conversa mais reservada, em que um homem de veste simples murmurava ao lado de Durham. O relógio antigo ainda está na sala do tesouro da família, senhor. Pode ser útil para o seu plano. Henrik percebeu que o barulho de passos próximos poderia traí-lo a qualquer momento. Então se escondeu na sombra, sua mente fervilhando com a possibilidade de que sua tragédia, aquela noite fatídica, tinha sido apenas um fio de uma teia maior, uma peça de um jogo de interesses que ultrapassava a mera vingança. A cada instante, ele sentia o peso de que o próprio sistema que envelheceu e morreu por dentro, na figura do barão, tinha um lado obscuro, uma rede de interesses que escondia verdades que precisavam vir à luz, custasse o que custasse. Henrik sabia, ali, que sua missão não era apenas descobrir os segredos, mas desmantelar a engrenagem que tinha destruído sua vida e, talvez, libertar muitos outros dessas amarras invisíveis. Na penumbra de uma viela esquecida pelas luzes da cidade, Henrik Thorne ajustava cuidadosamente um pequeno objeto escondido sob o casaco rasgado, seus olhos atentos e vigilantes, refletindo a esperança silenciosa de que a sua rede secreta começava a ganhar força. Com uma mão hábil, ele deslizava uma pequena mensagem envolta em couro, marcada com símbolos antigos que só alguns entendiam, trocando informações com um informante que se escondia atrás de uma porta de ferro enferrujada. Tem alguém dentro do castelo, Henrik? Sussurrou uma voz rouca ao outro lado do código, usando um símbolo de uma ampulheta que já tinha sido usado por gerações
para marcar prazos e segredos. Henrik, deitado na sombra de uma parede de pedra, respirou fundo, sentindo o cheiro de poeira, óleo e o leve toque de chuva que ameaçava cair dali a pouco. Seu coração acelerava ao pensar que cada troca de mensagens, cada símbolo antigo, era uma peça do quebra-cabeça que ele construía na clandestinidade, usando sua inteligência e seu conhecimento das ruas para se tornar uma sombra que se move entre os interesses escusos do Barão Durham. Se o relógio antigo ainda está na sala do tesouro, pensou Henrik, lembrando-se do rumor que escutara na praça. Significa que há mais verdades escondidas do que suponho. Com o olhar fixo na rua deserta, ele observou uma silhueta. Passar apressada, uma figura que carregava uma sacola de veludo, símbolo de que as mensagens estavam circulando, que sua rede de informantes, tecida com símbolos antigos e códigos históricos, começava a dar frutos. Henrik sabia que, ao se disfarçar de sombra, ele não apenas buscava justiça, mas também desvendava uma teia de interesses antigos, de segredos que poderiam apagar sua própria história se caíssem nas mãos erradas. Cada passo que dava na escuridão era uma peça de resistência contra o poder corrupto. Uma tentativa de expor a verdade escondida atrás de máscaras de respeito e interesses ocultos, enquanto sua identidade, cada vez mais forte como uma sombra que ninguém podia alcançar, crescia na cidade, silenciosa e implacável. Henrik, escondido entre as sombras da viela estreita, ajustou o capuz puxado até o queixo, enquanto seus olhos percorriam a praça vazia, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais que cortavam o céu nublado. Ele sabia que sua próxima jogada poderia ser definitiva, ou o fim de tudo o que construíra, até ali. Com passos silenciosos, aproximou-se de um velho muro de pedra, onde uma mensagem cifrada em símbolos antigos estava gravada na parede, a única pista que o levaria até os segredos mais sombrios do Barão Durham. Extraindo de dentro do casaco uma pequena lanterna de óleo, Henrik iluminou os caracteres, que pareciam ganhar vida sob a luz fraca, revelando um código de mensagens escondidas. De repente, uma voz áspera cortou o silêncio. Se o relógio antigo ainda está na sala do tesouro, significa que há mais verdades escondidas do que supomos. Henrik virou-se lentamente, reconhecendo a voz daquele que havia se tornado seu aliado secreto, um informante de olhos arregalados, que carregava uma sacola de veludo, símbolo de mensagens trocadas na calada da noite. O homem sussurrou com um sorriso tenso. Eles estão se movimentando, Henrik. O que descobriu na última reunião? Ainda há tempo de agir, mas o risco é grande. Henrik, com o olhar firme, respondeu quase num sussurro. Se o relógio antigo estiver na sala do tesouro, é sinal de que as peças do quebra-cabeça estão mais próximas do que imagino. Precisamos invadir a casa do barão, descobrir a sala secreta, encontrar as provas de seus crimes. Aqui, nesse esconderijo, tenho uma lista de nomes, documentos que revelam suas manipulações, as extorsões, os assassinatos encomendados. Não posso mais esperar pelo momento certo. Tenho que agir agora, mesmo que isso signifique ir ao fundo do poço. Cada segredo deles é uma bomba relógio, e já perdi a conta de quantas vezes o silêncio tentou me engolir. Sabemos que ao entrar naquela sala, eles vão nos caçar como ratos, mas a verdade precisa vir à tona. Não quero mais ser apenas uma sombra. Quero que o peso dessa justiça seja sentido na carne deles. Então, prepara-se, porque amanhã à noite, quando a lua estiver escondida, entraremos na fortaleza de Durham. Se tudo correr bem, as máscaras caem, e a sua máscara, Henrik, será a última que eles verão antes de cair no abismo de suas próprias mentiras. Na penumbra densa da praça central, Henrik se moveu como uma sombra, os olhos atentos ao vulto que se aproximava de forma ameaçadora.
A lua, escondida por nuvens carregadas de presságio, parecia silenciar o mundo ao seu redor, enquanto o silêncio pesado era cortado apenas pelo som dos passos apressados e dos respirares ofegantes de quem tentava se esconder. De repente, um homem encapuzado emergiu das trevas, uma faca reluzente brilhando sob as poucas luzes dispersas, e gritou com voz rouca: "Não tente escapar, seu verme. Durnian mandou acabar com você." Henrik, com o coração martelando no peito, percebeu que o perigo era real, que a sina de uma morte anunciada corria na sua direção. Sem hesitar, tentou recuar, mas o assassino foi mais rápido, investindo com uma força brutal. Henrik, num movimento instintivo, agarrou uma pedra na calçada, arremessando-a com precisão mortal enquanto se esquivava, o corpo quase dançando entre golpes e investidas. "Você acha que vai me pegar assim, seu covarde?" gritou, enquanto a pedra atingia o braço do inimigo, que urrava de dor e fúria. O som metálico de uma carruagem se aproximando cortou o ar, e Henrik, rápido como uma sombra, se lançou na direção do carro que passava apressada, atirando-se na sua carroça com uma força que parecia desafiar a própria morte. O cocheiro, assustado, virou-se com um grito: "Ei, o que está acontecendo?" Henrik, com o rosto marcado pelo suor e pela poeira, puxou as rédeas e gritou: "Corra, rápido! Eles estão atrás de mim!" E, num instante de pura astúcia, virou-se ao perceber que o assassino se aproximava com uma faca reluzente e olhos cheios de ódio. E, num movimento preciso, jogou a carruagem para um lado, desviando do ataque por um fio de cabelo. O som do cavalo relinchando alarmado e as rodas rangendo na pedra ecoaram na noite enquanto Henrik, respirando com dificuldade, via o vulto desaparecendo na escuridão, sabendo que tinha escapado por um fio, mas também consciente de que essa noite marcaria o começo de uma batalha que poderia custar-lhe tudo, até sua própria alma. Henrik, com os punhos cerrados e o olhar carregado de uma mistura de dor e raiva, caminhava pela sombra densa da floresta, seus passos silenciosos como o suspiro de uma alma condenada. A noite parecia se fechar ao seu redor, e o som distante de passos apressados e o farfalhar de folhas secas revelavam que ele não tinha mais refúgio seguro. A lembrança do rosto do barão Durnian, sob a luz pálida da lamparina, sorrindo com malícia enquanto as palavras de traição ecoavam na sua mente, inflamava ainda mais sua determinação. "Até onde eu posso ir sem virar o monstro que odeio?" sussurrou, sua voz trêmula carregada de dúvida, enquanto as mãos tremiam ao segurar uma pequena adaga escondida na cintura. Henrik sabia que a vingança tinha seu preço e que cada escolha que fazia poderia transformá-lo na própria extensão daquelas trevas que buscava combater. No silêncio sepulcral, ouviu um sussurro de voz rouca vindo de uma sombra próxima. "Você não vai parar, não é?" Ele virou lentamente, o coração acelerado, e com a voz entrecortada respondeu: "Não posso mais voltar atrás. Não, descansarei até que a máscara do barão caia e a verdade seja exposta, mesmo que para isso eu tenha que atravessar o limite da moralidade." Seus olhos brilhavam sob a luz escassa, refletindo uma determinação indomável, enquanto seu corpo se preparava para enfrentar o que estivesse por vir. Cada passo que dava adiante era uma jornada pelo fio tênue entre justiça e perdição. Uma luta interna travada na penumbra de uma alma marcada por perdas irreparáveis. Henrik sabia que, se passasse daquele limite, não haveria mais retorno, e que a linha entre vingança e monstruosidade se tornaria cada vez mais difusa, como uma sombra que se alonga na noite sem fim. E ao adentrar ainda mais na escuridão, ele fazia uma promessa silenciosa: "Se for preciso, eu serei a própria vingança, mesmo que isso me consuma por completo." Henrik foi traído de forma cruel, uma lâmina que cortou fundo na sua confiança e esperança. Enquanto seus pulsos eram presos com correntes pesadas, seus olhos arregalados refletiam uma mistura de raiva e desespero.
O ambiente era uma sala escura, abafada, iluminada apenas por uma vela trêmula, cuja chama parecia vacilar diante da sombra imensa que se aproximava. Ao seu lado, um homem de expressão fria e sorriso maquiavélico segurava uma tocha e uma pilha de papéis amarelados, carregados de provas e segredos que Henrik confidenciara apenas a si mesmo. Você achou que podia brincar de justiceiro e sair impune, hein? Zombou o traidor, enquanto um de seus comparsas puxava Henrik pelo cabelo com força, forçando-o a olhar para as provas que estavam sendo destruídas com uma rapidez cruel. Henrik tentou resistir, mas foi arrancado de sua dignidade física e moral. Seu corpo doía, sua alma também. Por favor, gaguejou quase sem voz, enquanto via um documento importante, onde estavam anotações de corrupção, subornos e evidências irrefutáveis, ser queimado lentamente na chama da vela. Você não entende, Henrik, sussurrou o traidor, com um sorriso de canto. O sistema sempre vence. Você quis derrubar os poderosos, mas esqueceu que eles têm o controle de tudo, até da justiça. Seus sonhos de vingança vão acabar. Como esses papéis, em cinzas. Henrik tentou gritar, mas a dor era maior que suas palavras. Seus olhos marejaram, enquanto o peso da derrota o consumia. Seus lábios tremeram, e uma lágrima silenciosa escorreu, marcando a face marcada pela cicatriz de uma vida de luta. Naquele instante, ele compreendeu que seus esforços haviam sido um jogo manipulado, que os verdadeiros inimigos, os que moviam as peças nos corredores do poder, estavam um passo à frente. Seus segredos, suas provas, tudo se desfazia, sob as mãos de quem controlava o sistema. E, no auge do desespero, Henrik percebeu que seu mundo desmoronava, deixando-o à beira do abismo, impotente para impedir que a justiça que buscava fosse aniquilada na fumaça de uma conspiração cruel e sem rosto. Henrik respirou fundo, os olhos vidrados na neve que começava a cobrir a estrada de barro, enquanto a noite se aproximava silenciosamente na floresta escura. A capa surrada escondia suas mãos firmes, ensanguentadas pelas feridas que o perseguiam desde o cativeiro. Mas seu coração pulsava com uma determinação renovada. Sabia que, se desejava escapar, precisava usar tudo o que havia aprendido na sua jornada sombria. Cada segredo, cada detalhe que recolhera nas sombras dos palácios e entre os cacos de confiança traída. Com um movimento rápido, Henrik puxou uma pequena chave de ferro que escondia na manga, lembrando-se do mapa antigo que conseguira de um informante. Uma espécie de símbolo que só ele entendia. Uma marca que indicava o caminho até a antiga capela abandonada, sob a sombra de árvores retorcidas. Com passos cuidadosos, ele se esgueirou por entre as árvores, ouvindo os passos pesados dos capangas do barão que o buscavam desesperados. De repente, uma voz cortou o silêncio, vindo de trás de uma moita. Ele sumiu, patrão. Onde foi? Que ele se meteu dessa vez? Henrik tentou não vacilar. Seu coração acelerado parecia uma guerra de trovões. Então, ao avistar uma porta de ferro enferrujada, quase escondida entre as raízes, ele lembrou-se do segredo que havia descoberto, na cidade subterrânea. Uma alavanca escondida sob uma pedra. Um mecanismo antigo que destrancava a passagem para a capela. Com mãos trêmulas, ele se ajoelhou, puxou a alavanca e ouviu o ranger de portas ocultas se abrindo lentamente, revelando um corredor escuro e úmido. Nesse instante, o som dos homens se aproximando aumentou, mas Henrik entrou na sombra, desaparecendo, na escuridão, consciente de que aquele caminho era sua última esperança. No interior da capela abandonada, o silêncio era pesado, e a luz pálida da lua filtrava-se pelas janelas quebradas, criando sombras que dançavam como espectros do passado. Henrik desligou a lanterna, deixando-a cair no chão frio, e se virou, encarando a moldura vazia de um altar antigo, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Sabia que ali,
Naquele santuário de pedra e poeira, seu confronto final se aproximava, não apenas com o barão, mas com tudo aquilo que o havia destruído. Com uma força silenciosa, ele sacou um pequeno punhal de sua cintura, preparado para enfrentar qualquer coisa que viesse, enquanto sussurrou para si mesmo: agora é só esperar o momento certo e acabar com eles de uma vez por todas. A noite de tempestade parecia engolir a antiga capela, cujas paredes de pedra testemunhavam segredos há séculos escondidos na penumbra. Henrik, de expressão dura, entrou silenciosamente, segurando com firmeza uma sacola pesada cheia de documentos, testemunhos secretos e símbolos de corrupção que tinha raspado do fundo de um cofre escondido sob o altar. Seus olhos brilhavam, com uma mistura de determinação e ansiedade enquanto a chuva martelava o telhado, criando um ritmo sombrio que parecia marcar o batimento acelerado de seu coração. No centro da sala, o barão Durham se destacou na penumbra, com o sorriso frio estampado no rosto, enquanto as faixas de relâmpagos iluminavam sua figura comum, quase invisível na escuridão. Henrik puxou um velho relógio de bolso do bolso, verificando o momento exato, e, com voz firme, rompeu o silêncio. Durham, chegou a hora de toda a mentira cair por terra. Não tenho medo de te enfrentar, porque tinha de chegar o dia em que suas máscaras se despiriam. Com um gesto dramático, ele espalhou os papéis sobre o mármore desgastado do altar, revelando as provas que desmontavam a fachada de respeito do nobre. Você achava que poderia enganar a todos para sempre, manipular interesses obscuros, destruir vidas por um punhado de terras e dinheiro? Eu comprei todas as suas mentiras, e agora quero que tudo isso venha à luz. Enquanto falava, Henrik acendeu uma vela que havia escondido na palma da mão, a chama tremulando na escuridão, iluminando o rosto do barão, que tentava disfarçar a surpresa. Não pensei que fosse tão burro, Henrik, sussurrou Durham, a voz carregada de uma ameaça velada. Henrik deu um passo à frente, com o punhal escondido na palma da mão, e declarou com voz firme: não sou mais aquele cocheiro humilde. Hoje, transformei minhas dores em armas, e vou acabar com seu império de mentiras. Aqui e agora, sua máscara cai para sempre. Nesse instante, um trovão cortou o céu, como se o próprio céu estivesse chorando pelas vidas destruídas, enquanto Henrik se preparava para o confronto final, ciente de que cada segundo que passava poderia ser seu último, mas determinado a fazer a justiça que a própria história lhe negou. Na penumbra de uma antiga capela abandonada, a chuva caía forte, os relâmpagos iluminando as paredes enegrecidas, enquanto Henrik se preparava para o confronto final. O rosto dele, marcado pelo tempo e pela dor, refletia uma mistura de determinação e de uma sombra que ameaçava engolir sua alma. O barão Lavores Durham, com seu sorriso frio e olhos astutos, já não carregava a máscara de respeito que usara por anos. Seu rosto, agora revelado, mostrava as cicatrizes de uma vida moldada por mentiras e traições. Henrik, com um punhal na mão, aproximou-se com passos firmes, o coração pulsando forte, enquanto a enxurrada de pensamentos se misturava ao som do vento, uivando lá fora. Seu império de mentiras está desmoronando, Durham, murmurou Henrik, a voz baixa, mas carregada de força. Cada segredo enterrado, cada vida destruída agora vem à tona. Com um movimento rápido, Henrik revelou uma prova secreta. Uma carta escondida que expunha os interesses ilícitos do barão, enquanto seus olhos brilhavam na penumbra, refletindo a luz da vela que tremulava na mão. O barão tentou disfarçar o medo, mas a expressão dele traía a sua insegurança. Henrik avançou, o punhal quase tocando a carne do inimigo, e declarou com uma voz que parecia ecoar na vastidão da noite: hoje sua máscara caiu para sempre. Não quero mais ser apenas o cocheiro que carregou injustiças. Quero que saiba que a verdade, por mais dolorosa que seja,
Libertará aqueles que ainda permanecem escondidos na escuridão. Num instante, a força de Henrik se transformou em uma resistência silenciosa, enquanto uma lágrima solitária escorria pelo seu rosto marcado, símbolo de uma dor que agora se tornara justiça. Com um último olhar de desafio, ele se virou, deixando o barão ali, vulnerável, enquanto a chuva apagava as pegadas de sua luta. E Henrik desaparecia na névoa, embrulhado na sua decisão de seguir uma vida de reflexão e silêncio, sabendo que, embora a justiça fosse feita, a monstruosidade que carregava nunca ficaria completamente para trás. Henrik mergulhou na neblina densa que envolvia a floresta, os passos silenciosos, marcando uma dança com o vento frio e úmido. Seus olhos cansados, mas atentos, buscavam estabilidade, na escuridão, enquanto a chuva fina escorria pela face marcada pela dor e pela determinação. Cada respiração era uma mistura de alívio e peso, pois sabia que, ao deixar para trás a sombra do passado, tinha também o dever de ajudar aqueles que ainda carregavam as cicatrizes invisíveis da injustiça. No silêncio da noite, ele sussurrou, para si mesmo, quase como um juramento: não acabou ainda. Não enquanto houver quem precise de uma palavra de esperança. A seguir, Henrik aproximou-se de um grupo de sobreviventes escondidos entre árvores retorcidas, suas vozes trêmulas, ecoando o medo e a esperança. Com um gesto firme, ele segurou o braço de uma mulher que soluçava e falou com voz grave, mas carregada de empatia. Sei o que passaram, mas vocês não estão sozinhos. A justiça que busquei não foi apenas por vingança, foi por dar voz a quem foi silenciado por covardes. Só assim, juntos, podemos reconstruir o que foi destruído. Antes de partir, Henrik olhou para trás, onde a silhueta da floresta parecia engolir suas pegadas. Uma lágrima solitária escorreu, carregando toda a sua dor silenciosa, enquanto seus olhos refletiam uma esperança renovada. Uma esperança que, apesar do sangue e da tragédia, ainda acreditava na possibilidade de um amanhecer diferente, onde a justiça não fosse uma vingança vazia, mas um passo rumo à redenção. Ele sabia, em seu íntimo, que o preço de sua jornada nunca seria esquecido, mas também que a verdadeira vitória residia na força de transformar dor em força, silêncio em esperança, escuridão em luz. Assim, desapareceu na névoa, deixando para trás uma nova esperança de justiça, consciente de que sua luta era também uma reflexão profunda sobre o que significa, de fato, ser humano diante do que é monstruoso.